Pessoal, mais uma vez bem-vindos ao Capivara Gambit. Hoje um pouco diferente, eu vou fazer uma análise de uma partida que eu joguei com o bot infernal Isabel de 1600. Não conseguia ganhar de jeito nenhum. Estou bastante gripado, pessoal, e aí acabei aí não aparecendo na câmera, né? Porque estou bastante debilitado aí, visualmente falando, mas não queria deixar de postar alguma coisa, né? Aí pro canal, então resolvi gravar esse jogo que eu ganhei da Isabel Bot hoje, tá? Para vocês. Então, já se inscreve no canal, se não é inscrito, dá um joinha se gostar do vídeo e tamo junto, vamos lá? Comecei jogando peão E4, ela jogou peão E5, cavalo F3, cavalo em C6, já ataquei aqui, né, o centro. Essa é a escocesa, né? Essa configuração, geralmente ele realmente captura, foi o que o bot fez, eu capturei de cavalo. Muitos jogadores de um nível até mais baixo de rating, eles capturam esse cavalo. Isso não é bom, porque eu já capturo com a dama e de certa forma isso já dá uma vantagem, daqui a pouco desenvolvo com o cavalo. Eles geralmente jogam com o cavalo aqui em F6, mas assim, é uma vantagem essa posição, né? Então, capturar não é bom. Então, o computador ele conhece as melhores linhas, já atacou aqui meu cavalo com o bispo em C5, eu contra-ataquei. E uma linha interessante que ele jogou aqui, que é a dama em E7 defendendo o bispo e ao mesmo tempo atacando aqui meu peão, né? Eu não tinha visto essa linha ainda. É jogado por pessoas, né? E aí defendi meu peão aqui com o cavalo em C3. Já cravei o cavalo dele com o bispo G5. Essa para mim foi uma jogada imprecisa, porque ficar mexendo com a mesma peça duas vezes não é legal, né? Joguei com o bispo aí em D3, defendendo aqui, porque para mim ele queria capturar esse cavalo, realmente, né? Só que me surpreendeu, jogou o peão aqui em H6, atacando eu, né? Tirei o meu bispo, e essa jogada meio que imprecisa também, né? Vocês vão ver na análise que não é uma jogada muito boa. Ok, ignorei, né? Por quê? Porque na verdade tá querendo que ganhar minha peça. O cavalo que tá cravado. Então, se eu não fizer nada, ele vai ganhar minha peça. Então, por isso eu roquei. Atacou minha dama, eu ataquei de volta. Eu achei que aqui ele iria dar cheque aqui, né, no meu rei. Mas eu capturaria de cavalo e aí ele iria aqui dar cheque de dama, né? E aí, obviamente, eu iria aqui capturar esse cavalo. Mas não foi assim. Cravei o cavalo deles, né, o bispo aqui voltou. E para mim também outra imprecisão, rocar, né? Roque grande vai sempre dar problema se você não sabe bem o que você está fazendo, né? A maioria das minhas capivaradas que eu tenho é que muitas vezes eu invento de rocar grande. E aqui, ó, que interessante, foi um erro, porque tipo assim, ele vai perder a peça dele, ele tá cravado aqui em cima da dama, né? E ele poderia ter vindo aqui, né, para evitar isso. E aqui eu cometi um erro. Ao invés de eu capturar esse bispo, o que eu fiz? Eu capturei o cavalo, né? E aqui ficou elas por elas, porque eu ganhei uma peça, mas também não capturei a peça dele, porque ele capturou a minha e meio que ficou de graça, entendeu? Ele captura de volta, capturo e fica elas por elas, inclusive ele fica até com um peão a mais, né? Enfim, o jogo segue. E aqui bem interessante, pessoal, porque esse cavalo aqui, ele abre totalmente o rei. Foi isso que me possibilitou, na verdade, contra-atacar. Eu já coloquei a dama aqui, pensando no possível cheque. Foi o que eu fiz. Ele afastou com o rei, eu ganhei, recuperei meu peão. Quis proteger essa casa, né, de alguma maneira, talvez. A dama deu cheque aqui.
Eu afastei, ganhou mais um peão meu. Eu já pensando, né, nessa coluna aqui em dar um cheque, eu já ataquei a dama. Ela ganhou mais um peão, você vê 2 peões a mais. Apertei aqui sem querer. Capturei de torre. E aqui, atacando a minha torre, eu, ao invés de defender com o rei aqui, que eu bem poderia, ela poderia, sei lá, de alguma maneira querer me dar cheque, apesar que aqui se ela me desse cheque, eu iria capturar, mas no momento eu fiquei com medo, né? Então eu preferi, na verdade, colocar a torre para lá. E aí foi o grande erro dele, né? Que aqui eu começo a ofensiva e recupero meus peões de volta. E aqui eu calculei bastante para evitar que o rei tivesse uma rota de fuga, né? Deixei minha torre aqui, deixei a dama aqui. Só tinha uma saída. Dei um cheque, né? Dei um cheque aqui novamente. E aqui, na verdade, ele não tem para onde ir, né? Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Só que é a única casa em D4. Eu sabendo disso, falei, pô, eu vou ganhar a dama dele. Foi o que eu fiz. Ganhar dama sempre é bom. E aí, para converter a vantagem aí foi muito fácil. Já ganhei outra torre dele. Aqui, na verdade, eu poderia ter só trocado, né? Se eu capturasse lá, ele ia capturar aqui, enfim, esse espião, não sei, poderia ter algum contra-jogo. Eu decidi que não. Mas agora não teve jeito, né? Que interessante essa jogada, porque eu ataco a torre, dou cheque nele ao mesmo tempo e defendo a minha torre também. E agora ele está completamente perdido. Aqui eu pensei até em sacrificar, mas eu falei, não, vai que, né, dá alguma coisa errada. Defendi minha torre. Aqui eu ia fazer mais uma dama, né? Mas resolvi defender. E aqui eu nem esperava, checkmate, né? Então assim, pessoal, o grande erro dessa partida, talvez, eu acho que foi aquele lance, né? Esse lance aqui, que eu devia ter capturado, porque não ia ter como o cavalo vir. Apesar que eu acho que eu fiz o que eu pude, sabe por quê? Porque se eu capturo aqui, ele captura de cavalo aqui. É verdade, eu não tinha visto isso. Então eu acho que eu fui pela linha certa mesmo. É isso então, pessoal. Finalmente aí derrotei essa bot que há muito tempo eu não conseguia, né? Tinha tempo que eu não jogava contra o computador também, mas considerando a minha gripe aí, não quis gravar nenhuma partida aí, pessoal, com nenhum ser humano, né? Espero que tenha gostado, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima semana. Um abraço.